La oveja es una especie diversa con gran variabilidad genética en características fisiológicas, fertilidad y desarrollo muscular. Esta se ha constituido en un importante modelo experimental en el estudio de genes que controlan estos mecanismos o sistemas. Sin embargo, las poblaciones no seleccionadas que incluyen a las razas locales y nativas están amenazadas y sufriendo una erosión genética. Algunas razas son portadoras de muchas variantes genéticas y es una buena razón para su conservación y estudio. Y estos conjuntos de genes tienen un efecto mayor en la regulación de la tasa de ovulación, fertilidad y sus polimorfismos, los cuales se han estudiado ampliamente en varias razas ovinas. Polimorfismos. Es cuando en una población de la misma especie hay dos o más fenotipos claramente diferenciados. Cabe resaltar que el estudio de estos genes ha dado luz al conocimiento y a la exploración de las vías biológicas implicadas en el control de la ovulación en mamíferos en general. Aumento en la producción de ovinos a través de alteraciones genéticas naturales. Aracayú es una ciudad que posee hermosas y extensas playas, su clima cálido, la amabilidad de su gente y sus bellos paisajes convierten a esta ciudad, que además es la capital del estado de Sergipe, en un lugar apropiado para disfrutar. Sergipe, un estado donde se produce tantos productos agrícolas como cárnicos de distintas especies animales, entre las que se destaca la carne de ovinos de la raza Santa Inés. A pocos kilómetros de Aracayú, visitamos una de las sedes de Embrapa, donde los científicos descubrieron que ciertas ovejas tienen una alteración natural en un gen que aumenta la tasa de ovulación y, en consecuencia, permite la generación de más corderos por temporada de reproducción. Estado de Sergipe, Brasil. Nós somos aqui a uma das unidades da Embrapa, espalhadas pelo Brasil, a unidade Embrapa Tabuleiros Costeiros. E nós fazemos pesquisas em várias áreas, área vegetal, micro-organismos e também na área animal. Especificamente hoje, a gente está tratando de uma pesquisa na área animal com ovinos. É uma mutação natural que foi descoberta por nós e que está sendo transferida para a sociedade como uma alternativa de aumento de produção de carne de ovinos. A Embrapa ela tem um programa de conservação de recursos genéticos, vegetais, micro-organismos, animais. Aqui a Embrapa Tabuleiros Costeiros, essa unidade, ela tem um núcleo de conservação do ovino da raça Santa Inês. Como eu falei, a raça Santa Inês é uma raça tropical, surgida no Brasil, depois de cruzamento de várias raças trazidas pelos colonizadores. Ela se adaptou bem aos trópicos, surgiu aqui na região nordeste do Brasil, onde é a região mais árida, e hoje ela está espalhada no Brasil inteiro e está sendo exportada para países tropicais, já que ela tem grande rusticidade. E a partir de material genético, conservado in vitro, no caso DNA, que nós mantemos bancos de DNAs, banco de sêmen, de embriões, de todas as espécies animais de importância para o Brasil e de raças, e fazendo uma varredura nesse banco de DNAs, foi descoberta essa alteração no DNA, que posteriormente foi confirmada em alguns animais, que mostravam uma maior taxa de ovulação e, consequentemente, essas ovelhas com maior taxa de ovulação produziam também mais cordeiros ao parto. Confirmou-se isso através dos nossos dados, dos nossos rebanhos experimentais. E então, a partir daí, foi relatado essa descoberta. A pesquisa, de um modo geral, ela demanda um longo prazo, investimentos, às vezes até às cegas, você não sabe o que vai encontrar, até você ter certeza de que aquilo vai ter algum impacto, alguma importância para o sistema de produção. Mas, logo de início,
percebeu-se o grande potencial dessa tecnologia, porque as fêmeas mutantes, né, no caso a raça santinês, inicialmente trabalhada, elas aumentavam a taxa de ovulação em 82% em relação àquelas ovelhas que não têm a mutação. E tinham 58% a mais de cordeiros nascidos do que aquelas sem mutação. Então, logo na sua descoberta, nós percebemos um grande potencial de ser uma tecnologia que pudesse provocar um impacto no aumento da produtividade dos rebanhos ovinos. Então, é isso que nós, depois da descoberta, e nós estamos numa fase de validação, de levar isso para o sistema de produção, né, porque já foi validado nos nossos rebanhos experimentais, mostrou-se todo esse potencial, esse ganho, porém agora, como é natural de qualquer pesquisa, ela deve ser introduzida nos rebanhos privados para que os próprios produtores obtenham esses mesmos êxitos, esses mesmos resultados, ou até outros, mas a gente tem convicção de que isso vai acontecer e essa tecnologia vai ser bem absorvida e vai provocar um impacto na produção de ovinos. Para sobrepasar todas esas dificultades, estos científicos han sacado el mejor provecho de los beneficios que trae consigo esta mutación. Nas primeiras análises, nós verificamos esses impactos, né? Então, as fêmeas portadoras da mutação aumentam 82% a taxa de ovulação, produzem em torno de 58% a mais de cordeiros, e nas primeiras pesquisas nos nossos rebanhos, nós percebemos que essas ovelhas, elas desmamam em torno de 40% a 50% a mais de quilos de cordeiro. Os cordeiros nascidos dessas fêmeas geralmente são cordeiros de um porte menor, o que é natural. Todo produtor de ovino sabe que partos gemelares produzem cordeiros de menor porte. Porém, como a quantidade de cordeiros nascidos é maior, ao final, né, da terminação, da desmama desses cordeiros, que eles estão chegando ao ponto de venda, né, de abate, que é o produto carne do sistema de produção, se você for calcular a quantidade de quilos totais que aquela ovelha produziu de cordeiro, que você vai entregar para o mercado por ovelha, ela mostra uma grande vantagem em relação à não mutante. Isso nós já verificamos nos nossos experimentos dentro do ambiente experimental, que é o rebanho nosso do Núcleo de Conservação de Ovinos Santinês. E agora nós estamos partindo para justamente essa fase no qual a gente pretende fazer um acompanhamento da introdução dessa mutação nos rebanhos privados. El propósito de este trabajo es hacer un recuento de los principales genes identificados que participan en el control de la tasa de ovulación, la prolificidad y la estacionalidad reproductiva en la oveja, así como describir los mecanismos genéticos que están actuando a nivel molecular. A mutação, ela é uma alteração no DNA que faz com que o animal, ou o ser humano, ou o vegetal, ele apresente uma característica diferente, como uma cor do olho, a cor do cabelo. Então, as mutações, elas acontecem a todo momento e é natural que aconteça. Então, essa mutação, chamada de FEC-GE, foi a descoberta nossa em ovinos, né, e inicialmente em ovinos da raça santinês, que é a raça genuinamente brasileira, uma raça de pelo, não de lã. Não deixa de ser. A mutação é natural. Ela, em tese, ela pode ser encontrada em qualquer raça de ovinos, isso é importante dizer. Mas, até então, algumas raças nós encontramos essa mutação, como a santinês, como uma raça que deu origem à santinês, que é a morada nova. São raças que estão presentes aqui no território brasileiro, e raças deslanadas. Outras raças lanadas que vieram da Europa, algumas delas não têm sido encontrada essa mutação, mas essa mutação pode ser introduzida em outras raças. E, claro, que ainda há necessidade de novas pesquisas para investigar a frequência dessa mutação em outras raças.
Então, mas o que nós temos focando no primeiro momento seria a santinês, devido à sua importância para o Brasil. Como eu falei, ela é criada de leste a sul, de norte a oeste do território brasileiro, pela sua rusticidade, em algumas regiões utilizada como raça materna, outras utilizada como raça paterna, mas sempre exercendo essa função, trazendo rusticidade nos cruzamentos ao longo do sistema de produção do Brasil. La mayoría de las ovejas tienen una sola cría por preñez. En su mayoría son monoovulatorias, es decir, solo liberan un huevo por ciclo. El uso de la tecnología aumenta la posibilidad de embarazos conocidos como gemelares o múltiples. Essa foi uma boa pergunta, porque cada raça e cada espécie tem sua expectativa quanto a biológica, né, já é determinado biologicamente, qual a sua média de ovulação. Então, logicamente que a espécie ovina, por exemplo, tem raças um pouco mais prolíficas naturalmente e outras menos. Independente de onde ela esteja, essa mutação, ela vai provocar um aumento da taxa de ovulação. O santinês, por exemplo, que é a raça básica que a gente está trabalhando, ela tem em média de 1,3, uma ovelha produz 1,3 cordeiros, ou seja, 130% de cordeiros. Isso um animal normal. Com a mutação, ela passa a ter 1,8 até 2 cordeiros por parto. Então, é um aumento, né, interessante e não é um aumento muito grande que pode causar também problemas no manejo, que é o caso de algumas mutações, outras mutações já relatadas no mesmo gene que foi identificada essa mutação, no qual o aumento da taxa de ovulação é tão excessivo que ela é indesejável, justamente porque provoca um problema de manejo, porque a ovelha só tem 2 tetas, em tese ela daria conta de 2 cordeiros, só que quando você introduz esse tipo de mutação, aumenta muito a frequência de partos triplos, partos quádruplos, e aí você tem que ter um manejo adequado, porque essa fêmea é mais exigente do ponto de vista nutricional, desde a sua gestação ela precisa receber um cuidado especial. Esses cordeiros também vão precisar ser assistidos, porque pode ser que ela não consiga amamentá-los, 3 cordeiros ou 4 cordeiros. Então, essa tecnologia tem que vir acompanhado de várias alterações no manejo, que não são novidade. É um manejo que já está nos livros de animais prolíficos. Então, não é um impeditivo desde que você se prepare para absorver essa tecnologia. En la visita al campo experimental pudimos ver cómo es el manejo que realizan para mantener el rebaño de ovejas en óptimas condiciones, además de conocer el laboratorio donde se practican los diferentes análisis que determinan cuáles animales poseen el gen y son aptos para la reproducción. Vocês visitaram lá o nosso rebanho, que é um núcleo de conservação de ovinos da raça santinês. A raça santinês, como eu falei, é uma raça genuinamente brasileira e ela é um recurso genético importante para o Brasil. Mas a introdução de raças exóticas mais produtivas acontece aqui, acontece em vários outros países, e essas raças são introduzidas em cima de raças autóctones ou raças nativas, como a santinês. Então, a Embrapa, se preocupando com a descaracterização da raça santinês, criou esse sistema de conservação de recursos genéticos, onde nós mantemos os animais vivos, as células desses animais e assim por diante. Então, o que vocês viram lá foi um rebanho de conservação com várias categorias animais, né? Os reprodutores, que são os maiores disseminadores de genética, e por causa da tecnologia agregada a ele, que é o semi-congelado, o semi-refrigerado e a inseminação artificial. As fêmeas também são disseminadoras de genética através de biotécnicas como a transferência de embrião. Então vocês viram essa categoria também lá no campo, né? E claro que o rebanho
tem um papel de produzir novos reprodutores. Então vocês viram lá a categoria dos borregos, né, que ali nasceram no ano passado, mais ou menos um ano e meio de idade. Então estão começando a sua atividade reprodutiva. E eles são os futuros reprodutores, futuros disseminadores da genética FEC-GE. Então os reprodutores, que são os carneiros, a gente não pretende disponibilizá-los para a sociedade, porque é a fonte, né, da mutação. Mas os filhos deles, sim, são as ferramentas de disseminação da genética, né? Porque a gente tanto pode usar as biotécnicas como pode usar o próprio animal, né, com a reprodução natural. E a categoria das borregas fêmeas, as jovens, né, também com a mesma idade, mais ou menos um ano e meio, e que também elas são as futuras matrizes que vão repor as fêmeas mais velhas no nosso rebanho, e ou ser disponibilizadas também como doadoras de embrião para a disseminação da mutação FEC-GE. Aqui nós estamos no laboratório de biotecnologia da reprodução animal, que dá apoio a vários trabalhos, inclusive esses de seleção animal e da mutação FEC-GE. E aqui o que nós fazemos é justamente fazer a colheita do sêmen, do embrião, fazer análise dessas amostras para ver a qualidade, e aí a gente processa esse material, no caso refrigerando ou congelando, para que ele possa ser transportado e ser utilizado em longas distâncias, em outros rebanhos, justamente sendo ferramentas de disseminação da mutação. Então, o sêmen fica congelado no nitrogênio líquido, a menos 196 graus, nos botijões de nitrogênio. Então, eles são analisados também após a descongelação para ver se o processo de congelação foi de qualidade e manteve uma amostra de qualidade e que tenha potencial de provocar uma fertilidade elevada numa inseminação artificial. E também aqui no laboratório nós processamos as amostras de sangue, né, que é uma das fontes para a extração de DNA, né, pode ser feito pelo também do animal, pode ser também tecidos, suave nasal, mas o que nós utilizamos mais é a amostra de sangue. E nos nossos laboratórios nós extraímos o DNA dessas células sanguíneas para que seja processada a genotipagem e aí sim seja identificado se aquele animal tem ou não a mutação. E assim esse animal, sendo portador da mutação, ele vai ser multiplicado ou utilizado como ferramenta disseminadora dessa tecnologia. La identificación de poblaciones con variantes que favorecen la prolificidad, tasa ovulatoria y fertilidad en general están permitiendo usar estas ventajas reproductivas a nivel comercial, así como el empleo de estas ovejas en el estudio de los procesos biológicos y fisiológicos en el campo de la reproducción. El empleo de herramientas moleculares para la identificación de polimorfismos en genes candidatos es una estrategia promisoria para identificar las bases genéticas que pueden estar asociadas a los niveles de la tasa ovulatoria, prolificidad y estacionalidad. En las razas de bajo pelo, que son empleadas de forma sobresaliente en condiciones tropicales y que representan un segmento económico importante en diferentes países ecuatoriales. A gente espera que, como a ovinocultura brasileira, ela é considerada uma atividade de baixa produtividade, nós temos um rebanho de aproximadamente 18 milhões de cabeças no Brasil, mas é considerado um rebanho de baixa produtividade. A nossa produção não abastece o consumo de carne ovina brasileiro. Nós somos historicamente importadores de carne ovina, principalmente do Uruguai, Nova Zelândia. Então, o potencial da ovinocultura brasileira é muito grande por causa disso. Nós não atendemos a demanda interna, a demanda externa é bem grande também, então futuramente uma exportação também ela é viável. E o santinês, ele
como eu falei, é uma raça bem adaptada aos trópicos, então é um material genético muito interessante para até exportação para outros países tropicais. Então, a gente tem trabalhado dentro desse cenário, né? Então, a gente acredita que a mutação ela vai trazer uma alternativa de aumento de produtividade, né? Principalmente na região Nordeste, onde se concentra mais de 60% do rebanho, porém também é o rebanho menos produtivo, é das regiões menos produtivas de ovinos, o Nordeste, apesar do tamanho do rebanho. Então a gente acredita que é uma das alternativas, como várias outras, para aumento para corrigir esse problema de baixa produtividade e assim tentar almejar abastecer o mercado interno e quem sabe um dia até mesmo exportar, já que a demanda internacional, as projeções são de crecimiento. El trabajo realizado en Embrapa Tabuleiros Costeros es reproducir estas ovejas más prolíficas de la raza Santa Inés para que sus matrices, criadores, semen y embriones puedan estar disponibles para los productores. Nós estamos apostando principalmente na informação, porque a mutação ela é natural. Então, a gente está tentando divulgar bastante, passar bastante informação, publicar bastante resultado, para que as pessoas tomem iniciativa, porque um laboratório de genética animal ele pode tentar identificar e, claro, que tem que averiguar para cada raça se essa mutação existe ou não, em que frequência. Mas essa é uma das maneiras que a gente está acreditando que a gente pode contribuir, né? Passar essa informação. A outra nós estamos tentando trabalhar essas parcerias, né? Parcerias com empresas que têm, digamos assim, elas estão aptas a fazer a comercialização do sêmen. A Embrapa não pode fazer isso, mas tem empresas privadas que são credenciadas pelo Ministério da Agricultura brasileiro para fazer esse tipo de serviço. Então, estamos buscando essas empresas para que nós fornecemos os nossos animais portadores da mutação para que o sêmen deles seja congelado e assim esse sêmen seja disponibilizado. Nós temos trabalhado também a questão de oferecer e estimular os laboratórios de genética que forneçam um serviço de identificação dessa mutação, para quem quer identificar dentro do seu próprio rebanho animais portadores da mutação. Então, tentando buscar parceiros produtores, né, que esses poderiam, demandando a Embrapa, ser um candidato a essas parcerias, para que essa tecnologia seja introduzida nos seus rebanhos e ela seja validada, o potencial dela seja validado, e ele passa a ser um multiplicador de animais com essa genética. Então a gente tem trabalhado dessas maneiras a fim de que a tecnologia saia dos laboratórios da Embrapa, dos campos da Embrapa, para o sistema de produção. Bom, eu espero que nos próximos anos ver a mutação FEC-GE sendo adotada pelos produtores de ovinos, já que o potencial dela é muito evidente e eu não tenho dúvidas de que ela vai provocar um impacto grande na produtividade de carne ovina do Brasil e, quem sabe, de outros países.